Precisa muitas vezes viajar muito para expor as suas obras. O verão é uma estação muito ativa para vendê-las. Mas é durante o inverno que os artistas criam seus objetos de arte, como é o caso do escultor em madeira, Don Mayeux. Esta é a época em que a gente pode ser realmente artista em vez de comerciante, pois a gente pode ficar sozinho, sem interrupções, sem shows. E pode criar uma peça, pode pôr a alma e o coração na obra. E muita alma é o que Don derrama em cada peça. Ele é um artista que leva a sério sua arte. Ele registra momentos de ação na sua escultura. Vinho derramando de um copo. Uma torneira escorrendo água. Uma bola atravessando uma parede. São produtos de uma imaginação fértil e mãos habilidosas. Muitas vezes chego a ter raiva de me desligar de uma peça porque o dinheiro realmente não compensa o fato de eu não ter mais a peça para mostrar para as pessoas. Mas é o que o Don Mayeux gosta de fazer, apesar de ter que harmonizar os dois mundos, o do artista ao do comerciante. Don Mayeux se considera afortunado e sabe que logo será verão de novo. Mal das alturas. Estudantes de biologia participaram nos estudos das aves. Liderados pela organização Hawk Watch International, os cidadãos participantes já colocaram anéis em mais de 14 mil aves nos últimos 5 anos. Com os anéis presos nas pernas, as aves forneceram dados valiosos sobre seus hábitos migratórios desde o Alasca ao sul do México. Indivíduos e grupos de estudos estão adotando oficialmente os gaviões e fornecendo certificados quanto ao seu tipo e onde eles são vistos depois da colocação dos anéis. Alguns parecem estar sofrendo envenenamento de agentes químicos. Mais estudos são necessários para determinar que famílias de aves de rapina precisam de maior proteção. Enquanto isso, os voluntários fazem o que podem para ajudar as magníficas criaturas. Arte do Zaire. A arte do Nordeste do Zaire, particularmente da região de Mangbetu, estará exposta até o começo de janeiro de 1992 no Museu Nacional de Arte Africana, em Washington. Annie Schildkraut é diretora da mostra chamada Reflexos da África, que visita os Estados Unidos e depois talvez o Canadá. Esta exposição é uma tentativa de transmitir a meticulosa preocupação que temos com esta parte da África em particular e também do resto do continente. Apesar de só lidarmos com uma parte aqui, que as pessoas sentem pela beleza, decorando tudo ao seu redor, a começar pelo seu próprio corpo até os objetos comuns de seu lar, desde as esculturas até a pintura das casas. É muito interessante que os colecionadores ocidentais conheçam a arte, particularmente desta região do Zaire, porque muitos objetos têm cabeças neles. Existem harpas com cabeças, existem facas com lindas esculturas de cabeças. Esta arte não é mais praticada. There are knives with beautiful carvings of heads. This art is not being made anymore. Entretanto, a tradição musical, a tradição das roupas e da ornamentação do corpo continuaram praticamente iguais, como o filme que acompanha a exposição procura explicar. Ao fazermos o filme Mangbetu no mundo moderno, trabalhamos com o Museu Nacional do Zaire. E as pessoas do Museu Nacional do Zaire foram muito prestimosas e nos abriram as instalações e a missão para fazermos a filmagem em 1989. A diretora de arte africana do Museu Smithsoniano, Rosalind Walker, diz que a sua parte favorita da mostra é a seção de adornos pessoais. As mulheres de Mangbetu, conscientes da moda no princípio do século, usavam poucas roupas, mas as poucas roupas que usavam eram extraordinárias. Elas usavam um avental feito de tela de cortiça na frente e atrás um negbe, que quer dizer um avental posterior que cobria as nádegas e servia de assento. Quando se assentavam, ele se movia um pouco e isto era feito de folha de bananeira. When they sat down, it just shifted a bit. And this was made from banana leaf. A coleção se apoia em objetos colhidos na expedição feita em 1909 pelos cientistas Herbert Lang e James Chapin,
que voltaram 6 anos mais tarde com milhares de artefatos e cachimbos, com suas efígies esculpidas pelos artistas da região. Existe uma coisa para todos, existe história, a história emocionante da expedição. E a história ainda mais emocionante da arte visual da região do Nordeste do Zaire. The visual art from the northeastern Zaire region. Vaqueiros poetas. À primeira vista, estes homens parecem típicos cowboys americanos. Mas hoje, eles se encaminham para um lugar onde a gente menos espera encontrar um vaqueiro. Uma sessão de poesia. Estes não são atores de televisão e nem de Hollywood. São cowboys de verdade. Estas pessoas sentem com o coração e a alma, com a essência do seu ser. Eles sentem as coisas e transmitem seu sentimento aos que têm a sorte de estar perto deles. Tem poesia humorística ou trágica. Mas trata-se sempre de um reflexo da vida do vaqueiro como ela é vista pelos olhos do próprio cowboy. Mas não só os cowboys apresentam poemas. About a mile down the road, the pickup had a flat, and when we tried to change it, the jack was in the back. It's a point of view that... É um ponto de vista que muita gente não compartilha, mas podemos reparti-lo com todos. É como se os outros tivessem vivido esta experiência. Almost like they had lived it. Dizem que a poesia do cowboy começou quando jovens que não sabiam cantar passaram a recitar as letras das canções. Nesta reunião no sudoeste dos Estados Unidos, a poesia sensibiliza a todos. West of the Pegasus on the old Rio Grande. Estudantes atuam como voluntários. Breves férias de primavera nos Estados Unidos. É geralmente uma época de festas e divertimento ao ar livre para os universitários. Em algumas escolas, porém, muitos alunos usam esta pausa da primavera de maneira bem diferente. Estes jovens da Universidade Vanderbilt, no Tennessee, trabalharam em projetos ambientais na comunidade de Nashville. Neste parque, os jovens arrancaram as plantas que não são nativas do estado para dar às originais uma chance de se expandirem. O líder do grupo, Russ Warden, explica por que o trabalho é tão importante. Foram encontradas aqui no parque algumas espécies que vivem desde o século XVIII. É de valor histórico manter as plantas crescendo e se reproduzindo. Estes estudantes participaram do Programa Alternativo de Férias de Primavera de 1991. Eles fizeram trabalho voluntário nas comunidades necessitadas ou em projetos ecológicos como este. Mitchell e Jim Snell explicam por que tomaram parte no programa. Para mim, foi uma oportunidade de aprender sobre o meio ambiente. Nas aulas, não tenho chance de ver coisas como a erosão ou outros problemas ecológicos. Bem, eu queria apenas uma oportunidade para servir à comunidade e fazer algo que fosse socialmente ativo, em vez de simplesmente me estirar numa praia. 220 alunos da Universidade Vanderbilt participaram este ano. Trabalharam em 14 locais diferentes nos Estados Unidos e no México. Foley Talbot e Kathleen Ravenel dizem que a experiência foi muito compensadora. É não só compensador fazer mudanças na comunidade e trabalhar por algo bom, como também é um prêmio para a gente. A gente aprende que pode fazer mudar as coisas e que há situações que estão definitivamente erradas. Mas a gente não as ignora e faz alguma coisa para corrigi-las. Na Vanderbilt, especialmente, a gente fica com má reputação se não fizer alguma coisa. Estando numa escola particular, se a gente faz algo assim, a gente se sente bem e se orgulha e sabe que existe algo além da vida no campus. O programa da Vanderbilt University começou em 1987 com apenas 50 participantes. Foram tantos os alunos que se candidataram para o programa de 1991 que não houve lugar para todos.
Comunidade lituana nos Estados Unidos. Aqui na casa dos Bailey, perto de Washington, e como em tantas outras residências nos Estados Unidos, existe muita atividade durante o fim de semana. Mas, diferentemente das outras casas, as crianças, Natália, de 5 anos, e a sua irmã mais velha, Laura, vão à escola no sábado. 50 quilômetros dali, na escola católica Santa Elizabeth, a mãe delas, Angela, ensina sobre a Lituânia, sua gente, sua língua, sua cultura, sua geografia. E com muito sentimento, pois foi lá que ela nasceu e cresceu antes de vir para os Estados Unidos para se casar em 1974. Angela quer que suas filhas e as crianças de outros lituano-americanos conheçam a sua tradição. Laura, klausyk, tai čia yra liepiamoji nuosaka. Gali sugalvoti pavyzdžių, patys, prašau. É muito bom ser bilíngue. Vou para casa e tenho que falar lituano. Eu não gostava, mas agora não ligo muito. Por quê? Bem, eu não sei, mas dá uma sensação de que a gente pertence a alguma coisa, que sabe de onde vem. É uma sensação gostosa. Eu tenho alguns amigos, isto é o que importa. Mas estou aprendendo também como fazer isso, pois quando escrevo não sei fazer a declinação. Existem milhares de terminações, por isso para mim é difícil me lembrar de todas elas. Fico confuso. The right endings. You have lots and lots of endings, and so it's kind of, hard for me to remember all of them, and I get all confused. Aprendemos sobre nossa nação, nossa história e como ler e falar. Isto é importante. The history and how to read and write, which is important. As crianças rezam todas as semanas para que a Lituânia seja para sempre uma nação independente. Uma coisa que esta professora nunca conheceu. Minha família possuía terras por muitos anos. E quando os soviéticos tomaram a Lituânia e formaram as fazendas soviéticas e as coletivas, eles tomaram a terra de seus proprietários. E para romper a resistência, deportavam os donos para a Sibéria. And all their property, and to break up the resistance, they just deported them to Siberia. Há 11 anos aqui, Angela compartilha sua história com muitas crianças que vêm a esta escola para que elas apreciem a sua vida numa terra livre e na esperança de que elas possam manter viva a tradição lituana. Isto reflete o nível intelectual e a compreensão do povo lituano que realmente deve contribuir não só para a nossa sociedade, como também para todo o mundo. Pois a cultura lituana é muito rica e a língua é muito antiga. Por isso, é importante mantê-las vivas. But to the whole world, because Lithuanian culture is rather rich and the language is very old and it's worthwhile maintaining. Programa de alerta infantil contra drogas. Para os educadores dos Estados Unidos, é muito importante ensinar às crianças a cruel realidade das drogas. Na Disney World, na Flórida, artistas trabalham em conjunto com peritos na prevenção do uso de drogas. Eles criaram um novo programa que ajuda as crianças a compreender por que devem evitar as drogas. Every time you smoke, you do this. It blocks my blood vessel. Um grupo de crianças boas enfrentando inimigos conhecidos, como as drogas. Só que estes são bonecos, suspensos por mãos competentes. A mensagem não é nova para estas crianças, mas o veículo é. Os bonecos mostram o caminho para se distanciarem das drogas e agem como exemplos positivos. Fala Dick Nunes, presidente das atrações Walt Disney. O grande problema para os jovens é a pressão de seus pares. Este show de bonecos realmente torna os personagens interessantes. Mas a coisa mais importante no fim do espetáculo é que os caras bons são os que vencem. Mas não é por falta de tipos maus.
Através de Nick ou Tina, o cigarro que tosse, do álcool cervejeiro sem colarinho, do bolinhas, do cabeça dura cocaína e da cabeça oca marihuana, as crianças recebem o recado de que as drogas ilegais não fazem bem. Quando se pega uma mensagem sólida de prevenção e um veículo criativo para levá-la até as crianças, a gente consegue atrair a sua atenção. E elas vão se lembrar. A mensagem vai ficar com elas, não só no primário, mas por toda a vida. Um meio de assegurar que o recado permaneça é o uso deste caderno. Ele foi criado especialmente para este fim e é dado à criança que assiste ao show. E quando eles colorirem estes tipos e brincarem com o jogo, vão pensar sobre o recado que foi transmitido a eles. Eu não sabia que as drogas e o álcool faziam isso com a gente. Alcohol and stuff could do that to you. O que sei é que se alguém me convidar, eu vou dizer não. Eu sabia que as drogas faziam mal para o corpo, mas não sabia que faziam tanto mal. Disney espera levar este show de bonecos a todas as partes para transmitir a mensagem antidroga ao país inteiro.